pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje falaremos sobre os polinômios. Inicialmente, vamos fazer uma breve introdução do que é e de onde encontramos os polinômios e, após isso, iremos para a definição. Então, no nosso dia a dia, nós conseguimos encontrar diversos momentos em que utilizamos ou podemos utilizar a ideia de polinômios. Então, se a gente quisesse aqui, por exemplo, determinar o perímetro deste retângulo, como que eu poderia fazer isso? Então, o perímetro, só para a gente relembrar, o perímetro seria a soma de todos os lados de um retângulo ou de um polígono qualquer. Então, se a gente tem esse retângulo aqui, eu sei que esse lado aqui também vai medir x e esse lado aqui também vai medir x mais 3. Se eu quisesse achar o perímetro dele, então nós teríamos x mais x mais x mais 3 mais x mais 3. E aí eu teria x mais x mais x mais x, 4x, 3 mais 3, eu teria 6. Então o perímetro deste retângulo seria igual a 4x mais 3. Porém, eu também poderia desejar calcular a área desse retângulo. Para eu calcular a área, eu teria x vezes x mais 3. Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu tenho x ao quadrado mais 3x. Então, a área deste meu retângulo seria x ao quadrado mais 3x. Se eu tenho uma figura tridimensional, tal qual um cubo, eu poderia ter, não somente determinar o perímetro de uma das faces, mas eu poderia também determinar a área total, a área de uma face, a área da base, enfim, ou eu poderia também calcular o volume. Se eu tenho um volume, se eu quero achar o volume deste cubo, o volume deste cubo vai ser x vezes x vezes x. Então eu teria x vezes x vezes x, que seria igual a x ao cubo. E o volume deste cubo aqui seria x mais 2 ao cubo. Seria x mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. Então, em todos esses casos que eu conversei com vocês, os resultados, como estão como incógnita, nós podemos dizer que são polinômios. Polinômios de diferentes graus. Então, vamos para a definição de um polinômio. Então, todas as expressões que são chamadas de expressões polinomiais, elas têm a seguinte forma. Vamos zoom aqui. Então, a n, que multiplica x elevado a n, mais a n menos 1, que multiplica x elevado a n menos 1, mais a n menos 2, que multiplica x elevado a n menos 2. O que está acontecendo aqui, basicamente? O n é o que a gente vai chamar de grau do polinômio. Então, vai ser o maior expoente. E esse índice aqui, no início, AN, ele quer dizer que o AN é o coeficiente, ou seja, o termo que está sendo multiplicado pelo termo que está elevado para o maior expoente, ou seja, o termo de maior grau, né? Então aqui, se vocês repararem, ele está sempre diminuindo uma unidade. Quando a gente vem para esse aqui, a n-1, que multiplica x elevado a n-1. Então, de uma forma geral, eu vou ter o grau do meu polinômio e os outros termos, eles vão ser sempre um grau menor. Eu posso ter também, poderia ter, por exemplo, x à quarta mais 3, por exemplo. Isso aqui seria como se fosse x elevado a zero, então eu teria vários graus menores, né? Mas o expoente seria muito menor. Eu não preciso necessariamente ir descendo de 1 em 1, mas eu não posso ter nenhum termo maior. Se eu tiver um termo maior, quer dizer que esse meu polinômio ele vai ser o grau do maior expoente. E aí, se vocês repararem, a gente vai diminuindo sempre 1 aqui, né, na forma geral. Então, a elevado a de índice n-2, que multiplica x elevado a n-2, mais, aí eu posso ter infinitos termos, e aí aqui eu tenho a2, x elevado a 2, mais a1, que multiplica x elevado a 1, e a0 vezes x
x elevado a zero. Só que x elevado a zero é igual a 1, então eu não preciso ficar repetindo, beleza? Então, nós temos algumas outras situações. Todos esses termos aqui, o an-1, an-2, a2, a1 e a0, são números complexos, a gente já aprendeu os números complexos, né? E nós chamamos isso de coeficiente. Então, todo termo que tiver na frente de um termo, todo termo que tiver na frente de um x, ou mesmo que ele esteja separado, nós chamaremos isso de coeficiente. O maior expoente de x com coeficiente não nulo é o grau da expressão. Então, temos aqui alguns exemplos. 4x mais 6 é uma expressão polinomial de grau 1. Por quê? O expoente aqui é 1. Beleza? X ao quadrado mais 3x é uma expressão polinomial de grau 2, ou de segundo grau. Por quê? O expoente aqui é 2. Beleza? X ao cubo vai ser grau 3 ou terceiro grau. X ao quadrado, aqui nós temos grau 2. E a gente tem algumas situações que não seriam uma expressão polinomial. Por que não seria uma expressão polinomial? Porque olha só, esse caso, o meu expoente aqui é negativo. Eu não posso ter nenhum termo com expoente negativo numa expressão polinomial. Então isso aqui não é um polinômio. Beleza? Aqui, eu tenho esse termo no denominador. Se eu passar ele lá para cima, ele vai ficar x elevado a menos 2. E aí cai no mesmo problema da primeira, que também não vai ser uma expressão polinomial. Eu também não posso ter um expoente fracionário. Se eu tenho um expoente fracionário, isso aqui não representa uma expressão polinomial. E nesse caso aqui, também se comporta como se fosse um expoente fracionário, que seria x elevado a 1/3, que também não vai representar uma expressão polinomial. Agora, nós podemos ter uma função polinomial. Então, eu posso ter uma expressão, que a gente aprendeu agora, daquela forma, com a n, que multiplica x elevado a n, mais a n menos 1, que multiplica x elevado a n menos 1, e assim por diante. E eu posso, ao final, determinar um valor para ela. Posso querer construir um gráfico, enfim, eu posso querer fazer diversas coisas com ela. A partir desse momento, eu transformo ela numa função polinomial. Então, aqui, eu posso escrever uma função polinomial da seguinte forma. F de x é igual a 2x menos 1, onde o grau vai ser 1. Por quê? Porque o expoente maior aqui é 1. Aqui, g de x é igual a 3x ao quadrado menos 2x menos 1. É uma função polinomial de grau 2. Por quê? Porque o maior expoente aqui é 2. Beleza? H de x é igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais x menos 1. Também é uma função polinomial. E ele tem grau 3. Por quê? Porque o expoente aqui é 3. A letra D, P de x é igual a x à quarta menos ix ao quadrado. Vai ser uma função polinomial de grau 4. Ou seja, porque o meu expoente aqui é 4. Então, de forma similar ao que a gente escreveu antes, eu posso escrever a minha expressão polinomial em forma de função. E aqui eu estou determinando que é uma função polinomial agora. Lembrando que o valor de n tem que ser positivo, o valor de n não pode ser fracionário e, além disso, o valor dos coeficientes, eles podem ser complexos. Beleza? Então vamos lá. Agora, vamos falar sobre o polinômio propriamente dito. O polinômio de grau 0, ou um polinômio constante, vai ser aquele onde o maior expoente vai ser igual a 0. Então aqui eu tenho um exemplo. P de x é igual a 5. Então esse polinômio é uma função polinomial, onde o grau dela é 0. Porque aqui seria a mesma coisa que escrevêssemos 5 que multiplica x elevado a 0. O maior expoente é esse, então grau 0. Teria aqui um exemplo de polinômio de grau 1. P de x é igual a 2x mais 1. E um exemplo de polinômio de grau 2, que seria P de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6.
Agora falaremos sobre um polinômio identicamente nulo. O que seria um polinômio identicamente nulo? Polinômio identicamente nulo seria um polinômio no qual o seu resultado é igual a zero. Beleza? Ele é igual a zero. Então, seria p de x igual a zero. Ou seja, todos os seus coeficientes são nulos. Se todos os seus coeficientes são nulos, quando eu faço a multiplicação de um coeficiente pelo termo ali, x elevado a alguma coisa, quando eu multiplico zero por esse x elevado a alguma coisa, ele vai ser igual a zero. Então, vai ser um polinômio identicamente nulo. Agora vamos falar sobre valor numérico de um polinômio. O que seria o valor numérico de um polinômio? Lá em função afim, função quadrática, função exponencial, a gente determinava os valores para determinar a imagem da minha função. Então, o valor numérico seria, no lugar que eu tenho x na minha função polinomial, eu vou substituir por um valor, por um número. Então, aqui eu tenho um exemplo. P de x é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 5. E eu quero o valor desta função para que meu x seja igual a 4. Então, vamos substituir aqui x igual a 4. Então, vai ficar 2 que multiplica 4 ao quadrado, menos 3 que multiplica 4, mais 5. 2 que multiplica 16, menos 3 que multiplica 4, mais 5. 2 que multiplica 16 dá 32, menos 12, mais 5. 32 menos 12 dá 20. 20 mais 5 dá 25. Então, o valor numérico desta minha função polinomial, 2x ao quadrado menos 3x mais 5, para o meu x valendo 4, será 25. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Dada essa função polinomial, 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x menos 10. E eu quero que o meu valor de x seja igual a 3. Beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos 4, que multiplica 3 ao cubo, menos 3, que multiplica 3 ao quadrado, mais 5, que multiplica 3, menos 10. Então, vai ficar 4, que multiplica 27, porque 3 ao cubo é 27, menos 3, que multiplica 9, mais, a gente pode resolver aqui, 15 menos 10. Então, beleza. 4 vezes 27 dá 108. Aí aqui nós temos 3 vezes 9, que dá 27, né? Com esse sinal de negativo, eu repito. Mais 15 menos 10. Então, vai ficar 108 menos 27 mais 15 menos 10. Então, nós temos como resultado 86. Beleza? Agora, um terceiro exemplo. Se eu tenho uma função polinomial que é dada por 3x ao quadrado menos 7, e eu quero que o meu valor de x agora valha i, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 3 que multiplica i ao quadrado mais, menos 7. Aqui menos 7. Então, vai ficar 3 que multiplica i ao quadrado, só lembrando da última matéria, é igual a menos 1, beleza? Então, nós temos menos 3, menos 7, e tudo isso aqui vai ser igual a menos 10. Beleza, pessoal? Então, de um modo geral, se eu quero determinar o valor numérico de um polinômio, dado que o meu valor de x será alfa, basta eu substituir o valor de alfa em todos os valores de x da minha equação ou da minha função polinomial. Beleza, pessoal? Então, vamos seguir. Aqui nós temos alguns exemplos. Dado polinômio, p de x igual a m ao quadrado menos 1, que multiplica x ao cubo, mais m mais 1, que multiplica x ao quadrado, menos x mais 3, com m pertencente aos reais, discuta o seu grau. Então, vamos lá. Nós temos que o meu polinômio será grau 3 quando o m
menos 1, m ao quadrado menos 1, seja diferente de zero. Então, se, quando a gente resolve aqui, eu vou achar m ao quadrado igual a 1, m ao quadrado diferente de 1, né? M diferente de mais ou menos 1. Então, se o meu m for diferente de mais ou menos 1, igual temos aqui, o grau do meu polinômio vai ser grau 3. Agora, se eu tenho m igual a 1, se m for igual a 1, isso aqui vai zerar, vai sumir. E aqui vai ficar 2, né? Então vai ficar 2x ao quadrado menos x mais 4. Então, se o meu m for igual a 1, o meu polinômio será grau 2. E se o meu m for igual a menos 1? Se o meu m for igual a menos 1, eu vou ter que isso aqui vai sumir, isso aqui vai sumir, e o grau do meu polinômio vai ser igual a 1. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Um polinômio, segundo exemplo. Um polinômio px é de grau 2, sabendo-se que p2 é igual a 0, p menos 1 é 12 e p0 é igual a 6. Escreva o polinômio e determine p5. Então, vamos lá. Um polinômio, para ele ser de grau 2, ele tem que ser do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Grau 2, grau 1, grau 0, beleza? Só que eu não necessariamente preciso ter esse valor de b e de c diferente de zero. Eles podem ser iguais a zero. Mas, de uma forma geral, eu tenho que escrever assim. Então, beleza. Então, eu tenho aqui o meu polinômio, que será escrito dessa forma geral. Ele, se o meu p for igual a 2, ou se o meu x for igual a 2, meu p de 2 vai ser igual a zero. E eu substituo e acho esta primeira equação aqui. 4a mais 2b mais c igual a zero. Se o meu p, se eu quiser p de menos 1, ou seja, se o meu x for menos 1, eu acho que meu valor da minha equação é igual a 12. Então, eu vou substituir menos 1 no lugar de x. E nós achamos essa segunda equação aqui. A menos b mais c igual a 12. Quando o meu p, quando eu quero p igual a 0, ou seja, quando o meu x vale 0, eu sei que o valor dela é 6. Então, quer dizer que o meu valor de c é igual a 6. Opa, então eu vou substituir c aqui e c aqui. E aí eu monto o sistema. Depois que eu monto o sistema, eu tenho 4a mais 2b igual a menos 6 e a menos b igual a 6. Resolvendo esse sistema, nós encontramos que a vale 1, b vale menos 5. Então, a minha função seria x ao quadrado menos 5x mais 6. Agora eu quero calcular o p de 5. Então, basta eu substituir 5 na minha função no lugar do x. Substituindo, nós temos 5 ao quadrado, 25. Menos 5 vezes 5, menos 25. Mais 6. Então, o valor vai ser 6. Como eu quero determinar o valor p de 5, então, será 6. E a minha função, ou seja, a minha função polinomial, será p de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Agora, igualdade de polinômios. O que seria a igualdade de polinômios? Nada mais é do que eu pegar dois polinômios e dizer que eles são iguais. Para dois polinômios serem iguais, eles precisam, em cada grau deles, em cada coeficiente ali do termo, se eu tenho um termo x ao quadrado, se eu tenho um termo x ao cubo, esse coeficiente dali, do x ao quadrado do x ao cubo, tem que ser igual. Então, vamos para um exemplo. Determine os valores de a, b, c e d, de modo que os polinômios p de x, ax à quarta mais 5x ao quadrado mais dx menos b, seja igual a g de x, que é igual a 2x à quarta mais b menos 3, que multiplica x ao cubo, mais 2c menos 1, que multiplica x ao quadrado, mais x mais e, sejam iguais. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu sei que esse termo aqui tem que ser igual a esse termo. Então, qual vai ser o valor de a? Ax à quarta tem que ser igual a 2x à quarta. Corto 2x à quarta com 2x à quarta, eu tenho que o meu a vale 2. Vamos para o segundo.
Aqui, neste p de x, eu sei que vai ser 0x ao cubo, porque eu não tenho x ao cubo aqui, certo? Então, quer dizer que b menos 3x ao cubo tem que ser igual a 0x ao cubo. Corto x ao cubo com x ao cubo. B menos 3 igual a 0, b igual a 3, beleza? Vamos para o próximo. 2c menos 1 vai ser igual a 5. Por quê? 2c menos 1 está aqui multiplicando pelo x ao quadrado, é o coeficiente do x ao quadrado. E aqui também. Então, 2c menos 1, que multiplica x ao quadrado, é igual a 5x ao quadrado. Corto x ao quadrado com x ao quadrado. 2c menos 1 igual a 5. 2c igual a 5 mais 1. 2c igual a 6. C igual a 3. Beleza. Continuando. Aqui eu tenho 1 vezes x, que vai ser igual a d vezes x. Então, de cara, eu sei que o valor de d vai valer 1. E menos b vai ser igual a mais e. Menos b é igual a mais e, só que qual é o valor de b? 3. Então, e vale menos 3. Beleza, pessoal? Então, valeu. É isso. Um abraço.